Ele, claro, ministro do STF, vocês conhecem o Dino, galera, e está defendendo o Supremo no meio desse linchamento, essa onda de linchamento que acontece na esteira dessas notícias do Banco Master. Vamos ver. Sem dúvida, essa referência à ministra Rosa, e a esse acerto do Supremo é especialmente importante quando falta moderação, prudência e cuidado em reconhecer que esse Supremo que erra, e erra como instituição humana, acerta também, acerta muito, e acerta mais do que erra. Então, as sustentações orais lembraram esse gigantesco acerto do Supremo Tribunal Federal, no momento em que há uma espécie de perda de equilíbrio na aquilatação do papel de cada instituição, especialmente em relação ao Supremo, mas não só. E por isso essa evocação desse histórico precedente do plenário do Supremo, que foi indiretamente presente nas 3 sustentações orais, se presta também a que nós reivindicamos sempre as virtudes republicanas que aludi no início: prudência, equilíbrio, temperança, sem os quais não existe devido processo legal e não existe justiça. Por isso, eu mais uma vez agradeço as 3 sustentações orais. Ele não fala exatamente do banco aí, mas essa defesa não deixa ser. Você acha que tem a ver com esse momento mesmo? Tem a ver com o momento. Acho que ele se valeu ali, como ele disse, das sustentações orais, que, pelo que eu percebi, fizeram referência ao período ainda da Rosa Weber como ministra, e, portanto, isso nos remete exatamente ao período do 8 de janeiro, não é? Sim. Pouco antes do 8 de janeiro, quando ela estava presente, e que o STF foi, desde o primeiro momento, uma referência de sustentação do Estado de Direito, né? Ele fala que há erros, e há, instituições humanas erram, é o que ele diz, mas que há muito mais acertos do que erros. Mas você veja o seguinte: o que significa tudo isso, Google? Nós tivemos uma fala do Fachin, quer dizer, com esses problemas técnicos todos, mas eu, de certa forma, coloquei o que ele expôs ali, não é? Você teve a fala do Dino, não é? Você teve outro dia a manifestação do Gilmar Mendes condenando o vazamento de informações, inclusive informações íntimas que nada têm a ver com o processo em curso, não é? Você sabe que, por exemplo, processos que envolvem famílias, às vezes conflitos familiares, de herança, às vezes conflitos de disputa de guarda de filhos, enfim, toda sorte de coisas que correm no âmbito familiar, eles correm sob sigilo, segredo de justiça, exatamente para preservar a intimidade das famílias, porque elas vêm à tona nesses processos, né? Então, o Gilmar Mendes se referiu lá uma gravação que vazou, né? Em que o Vorcaro e sua então mulher trocam, têm uma conversa íntima, né? E condenou isso com razão. Mas eu acho que a condenação aos vazamentos não deve se restringir a isso, né? No momento nós estamos vendo assim, em termos de sigilo de justiça, nós estamos vivendo um queijo suíço, está vazando por todos os lados, né? Inclusive isso colocou a CPMI do INSS sob suspeita, né? E deixou a Polícia Federal também numa situação desagradável, porque ela que vinha desde as investigações da tentativa de golpe com comportamento exemplar, agora ficou suspeita de possível vazamento, né? Quer dizer, a instituição permanece sólida, com credibilidade, mas há ali uma desconfiança. Tanto assim que nós veremos mais adiante, né? O Alexandre de Moraes já nomeou um delegado da Polícia Federal para o seu gabinete para, obviamente, se preservar de alguma maneira. Ele está se sentindo atingido pelos vazamentos, né? Da Receita Federal já tinha vazado várias coisas sobre ministros do STF, né? Então é vazamento de toda sorte, e isso não é bom, porque isso dá a quem pretende manipular a informação
elementos que permitem com que se trabalhe com meias verdades. Quer dizer, aquilo que pode vir a ser um indício, aquilo que ainda é uma suposição, aquilo que ainda vai ser investigado já é dado como fato concreto, ocupam manchetes, vão para as redes sociais, e tudo isso em função da campanha, né? Então você vê que o Fachin está falando, o Gilmar está falando, o Dino está falando, e o tribunal se manifestando, né? Tendo que se explicar. Esse é um fator estratégico, né? Quando você cria uma pressão desse monte, dessa monta em cima de uma instituição, ela passa a ter que ficar se explicando. E politicamente, isso não é bom, a defensiva, né? O Antônio Carlos Magalhães, Claro, é o velho péssimo. Raposo, já dizia Sim, que lá só atrás, olha, apanha. quando a gente precisa se explicar, já é ruim. E Claro, ele próprio, a ACM, costumava usar essa estratégia de claro. colocar o seu adversário Parte. em situação de ter que se explicar, se defender, etc. Claro. A CM chegou a usar a polícia civil para espionar adversários, eu nunca esqueço, né? Tentou usar o Luiz Cláudio Cunha, grande jornalista, para tentar colocar as informações, enfim, jogar essas informações na mídia. Quando o Cunha descobriu que era via espionagem da Polícia Civil, ele foi lá e caguetou a fonte. Um dos raros momentos que um jornalista revelou sua fonte, Luiz Cláudio Cunha, falando que o ACM estava usando a Polícia Civil para espionar adversários políticos na Bahia e passando para ele as informações quando ele viu que estava servindo de ponte para o que era um método ilegal de se espionar adversários. Ele foi lá e contou a história. Grande Luiz Cláudio Cunha, jornalista também de marca maior aí, galera. Mas o STF sob pressão, e olha aí, ó, quem